Nós estamos estudando Romanos, estamos no capítulo 5, terminando, e eu iniciei esse capítulo, semana passada o pastor Marco Aurélio pregou na segunda parte, mas antes de iniciarmos o capítulo 6, eu pensei só da gente concluir com mais uma mensagem esse capítulo tão rico, tão bonito, tão lindo da palavra, tão profundo também para nossas vidas. E os irmãos que têm o devocionário do John Stott, a Bíblia toda, o ano todo, que tem sido o devocionário que nós estamos lendo aqui na igreja, os irmãos vão perceber no texto que foi lido, inclusive aqui na igreja hoje, na página da introdução da leitura da semana, que nós vamos ler sobre a queda, justamente ele vai citar Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Eu não fiz o cálculo disso, tá? Eu não fiquei contando para encaixar na semana de hoje. Deus tem permitido isso. E é o texto de hoje, porque nós vamos ler agora Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Eu quero ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou superabundou a graça em algumas versões, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, a gente acabou de cantar, antes de iniciar esse momento agora da palavra, da gente ouvir, meditar aqui nesse texto, a gente cantou sobre o Deus eterno. Grande é o Senhor. Linda canção, antiga, mas que ainda fala ao nosso coração hoje. Sempre que a gente toca e canta, não quer dizer que o pessoal do louvor não preparou uma música e essa era mais fácil de colocar na escala, porque às vezes né? A gente esquece lá só o maior. Entra cantando aí, grande é o Senhor, mas não. É uma música linda, cada estrofe, cada linha, cada declaração ali de amor, de exaltação ao Senhor. Mas a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente vai cantando. De novo, hoje eu não combinei com o pessoal do louvor exatamente as canções, essas coisas. Mas ao cantar, soou aqui dentro, né? Porque tem tudo a ver com o texto. Então a gente fala às vezes essas palavras no meio evangélico, na igreja, no nosso habitat aqui religioso. E às vezes a gente se perde no significado profundo de algumas palavras, como essa palavra eterno, a palavra eternidade. O que quer dizer para nós que somos finitos falarmos sobre aquilo que é infinito? É algo que a gente não consegue fazer esse cálculo, a gente não consegue fazer essa conta. Mas eu queria te convidar a pensar sobre isso. O que é a eternidade, o infinito? E uma vez eu escutei a mensagem do pastor John Piper, que eu admiro muito a vida desse pastor e seu ministério, e ele tentava falar um pouco sobre o infinito. Ele deu uma expressão, uma conta simples. E ele falava, faz um gráfico aí simples, que todo mundo pode fazer isso de uma maneira imaginária. Imagine infinito e subtraia. Infinito menos 10 mil. Quanto que dá essa conta? Pensa um pouquinho, quem é da área de engenharia aí vai fazer talvez mais rápido, ou quem não foi reprovado no cálculo 1 e 2 da faculdade. O que é o infinito menos 10 mil? A possível resposta, irmãos, continua sendo infinito. Porque como não é um número finito que você está subtraindo, fazendo essa conta, continua dando infinito. Estou falando isso de uma maneira muito simples, porque a gente precisa pensar nisso quando a gente canta algumas coisas sobre Deus eterno, sobre, o Senhor é um Deus infinito, alguma coisa, a sabedoria do Senhor é infinita. Mas o que quer dizer esse negócio? A gente precisa pensar sobre os atributos de Deus, mais uma vez, no meio da igreja. A gente precisa aprender a mais uma vez resgatar o senso da grandeza do Senhor. E a gente precisa corrigir a nossa maneira de pensar sobre Deus, de refletir sobre Deus.
Porque quando a gente fala sobre viver eternamente, que coisa é essa, gente? Vou falar para os adolescentes aqui que estão numa outra dimensão de vida, eles pensam que a adolescência vai viver, já é eterno, né? Não, a nossa vida tem limites, tem ciclos que vão ser vencidos aí, ultrapassados, assim, Deus permitindo, e tem finitude, tem fim. Agora, o que é esse negócio da eternidade? Porque a gente vive cada dia de uma vez. E alguns aqui não veem a hora de virar esse ano, porque o ano vai acontecendo tanta coisa, Senhor, né, que a gente chegue logo em 2025. Aí tem outros que estão já não querendo chegar tão rápido, porque já estão em outro momento da vida, que esse ano não passe tão acelerado. Mas o que quer dizer milênios, eternidade, infinito? E a gente precisa pensar nisso, irmãos, porque a gente está vivendo um momento que, como a gente pensa em Deus de uma maneira pequena. A gente canta, mas entre cantar e pensar de fato em Deus, como nós pensamos em Deus de uma maneira reduzida. Como a gente pensa em Deus, um Deus para o meu problema, para a minha luta, para a minha dificuldade, para mim, porque é isso, porque é o que eu acho. E a gente precisa, de novo, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Quando eu estou falando, meu Deus do céu, estou falando dessa pessoa mesmo. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, porque a gente precisa renovar os pensamentos sobre o Senhor. E a gente está num texto, irmãos, Romanos 5, que ele começa e termina com duas realidades infinitas que a gente está refletindo aqui. E uma precisa da outra aqui justamente para a gente sentir, pensar, conseguir apalpar um pouquinho dessa grandeza e magnitude do caminho da salvação de Deus na nossa vida. Para você entender que quando a gente fala sobre salvação, de Deus agindo na nossa salvação, a gente está falando de coisas grandes demais na eternidade. Coisas demais que começou na eternidade passada e tem implicação na eternidade futura. E nós somos aquele pontinho no meio de tudo isso. E a gente não percebe a grandeza daquilo que a gente está falando, afirmando, refletindo. E eu quero te convidar, fique com a Bíblia aberta nesse capítulo 5, porque aqui é uma igreja de Bíblia. E a gente quer te convidar, você vai no aplicativo, você é no texto, mas tem o desejo de ter a palavra de Deus diante de você, porque esse texto é um daqueles textos ricos demais. Olha só como termina o versículo 21, falando de uma realidade infinita da vida eterna. Não são só palavras soltas, irmãos. Perceba que Paulo está falando aqui. Ele está falando a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Vida eterna. Pensa nisso, vida eterna. E ele vai terminar falando, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Aí a gente vai entrar no capítulo 6, daqui a alguns dias, se Deus assim permitindo. Mas nesse momento, olha o objetivo de Deus aqui, nessa grande obra da redenção. Que ele está falando, um triunfo da graça sobre o pecado e a morte, para a vida eterna, e é uma vida eterna por meio de Jesus Cristo. Uma vida que nunca acaba, uma vida infinita. Agora, irmãos, essa vida infinita, ela tem... Coloca a tua vida agora em perspectiva. Porque talvez, se você pensar na tua vida ou na nossa vida nesse mundo caído, nesse mundo de problemas, numa perspectiva eterna, meu Deus do céu, ai de nós pensar dessa maneira. Então, talvez você, como eu olho para a minha vida e nesse mundo um mundo caído, num mundo sem Deus, e eu não quero que esse treco fique estendendo muitas dessas coisas que acontecem no dia a dia para sempre. Eu quero que um dia isso tenha um fim, que as coisas sejam transformadas para a glória do Senhor. Então não é uma boa notícia. Agora, tem algumas experiências boas que a gente tem na vida. Sim, nós falamos sobre a queda, falamos sobre um mundo caído, um mundo que nós conseguimos ver os sinais de problema que ele tem de um mundo sem Deus. Mas tem coisas boas. É um mundo que tem alguns sabores bons. Ainda tem beleza,
apesar da queda, ainda tem coisa bonita, experiências que você fala, uau, que bacana. Mas ainda assim, irmãos, sabe aquela pizza? Nós tivemos pizza ontem em casa. Aquela pizza maravilhosa. Desculpa, meu irmão, foi bom mesmo. Aquela pizza com aquele queijo gostoso derretendo. Que maravilha aquela experiência. O dia já esfriando um pouquinho e você comer uma pizza sem pressa. Melhor coisa, porque terrível é comer pizza com pressa. Mas sem pressa, uma pizza aquela borda derretendo, caindo, perto da hora do almoço ainda, né? Aquela massa boa, irmão. Oh, glória, não é? Só que repete essa mesma pizza e esse mesmo sabor maravilhoso 1000 dias seguidos. Ai, ai, ai. Eu te garanto que mudou a experiência. Mudou o sabor desse negócio. Porque não é disso que a gente está falando que vai ser eterno. É por isso que há uma outra realidade eterna que começou o capítulo 5. E a gente vai ler agora que é a chave para esse término, para falar de vida eterna. O capítulo 5 começa falando que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha isso. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E presta atenção no que Paulo está dizendo, que Paulo não está dizendo que a nossa esperança é a vida eterna. O texto está dizendo que a nossa esperança é a glória de Deus. A vida eterna é consequência de tudo isso. Mas a nossa esperança não é a vida eterna, não é sobre nós. A nossa esperança é a glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aqui é um ponto-chave aqui. Porque essa é a razão dessa nossa vida futura. Por que a nossa vida vai ser eterna? Por que a nossa vida eterna ela não vai ser de qualquer jeito? Ela não vai ter ser uma vida que vai ficar chata daqui a um pouco. Passaram 1000 anos e é chato, pensando em conta que é uma coisa humana. Porque o número que está ali de infinitude é uma outra coisa, é uma coisa que a gente não consegue entender, algo que não tem fim. Mas precisa ter a vida eterna para experimentar a glória de Deus. Nós vamos ter uma vida eterna porque para você desfrutar, celebrar, estar experimentando a glória de Deus, só a eternidade é suficiente para a gente começar a dar o primeiro passo. O texto, em outras palavras, está dizendo o seguinte: qualquer quantidade de tempo menor que a eternidade não combina, não é adequado para a gente entender como uma criatura finita que eu e você somos, experimentarmos a glória de Deus. Aliás, essa criatura que experimentou a queda, esse corpo tem que ser glorificado para experimentar a glória de Deus. Esse corpo vai ter que passar por uma transformação ainda. Sim, tem aqueles que estão em Cristo Jesus têm o Espírito de Deus, mas para experimentar a glória de Deus plena, vai ter que ser transformado ainda. Esse negócio aqui vai ter que ter um ponto final. Esse mundo de dores, esse mundo de marcas de queda, vai ter que ser transformado. Todas as coisas vão precisar ser renovadas. E presta atenção, experimentar a glória de Deus precisa de uma eternidade em perspectiva. Experimentar a glória de Deus, admirar, desfrutar, experimentar quem Deus é, precisa de uma eternidade. Por isso que Deus ordena que haja uma eternidade para cada um de nós, filhos dele. Ele não vai nos dar vida eterna, não é porque ele nos devia alguma coisa. Ele vai nos dar vida eterna, porque apenas com uma vida eterna a gente pode desfrutar da glória do Deus Criador dos céus e da terra. Aliás, irmãos, eu estava lendo a W. Tozer, eu vou citar um pouquinho dele aqui agora, e nessa manhã eu sempre tento ler um capítulo antes de vir para a igreja, algum texto logo cedo, para esquentar aqui a cabeça na leitura e alimentar o coração. Eu estou lendo os textos desse pastor A. W. Tozer, porque sempre que você puder, leia. A. W. Tozer viveu até 1963, ele morreu próximo ali dos seus 66 anos de vida,
E, irmãos, cada texto profundo dele. E ele tem esse livro, Os Atributos de Deus. Aliás, a Editora Vida ela tem uma série dele. O que você achar dessa série, compre. Mas eu queria encorajar os irmãos. Quem não tem lido a respeito dos atributos de Deus, ou faz tempo que não lê, ou nunca leu, então começa a ler. Adquira um livro que fale sobre isso, mas de um bom autor. E esse é um bom autor, um homem que serviu ao Senhor com integridade, com diferença ali na vida, na maneira como ministrou, foi usado por Deus tremendamente. E ele comentava no capítulo sobre a bondade de Deus, e ele falava sobre isso, sobre a questão de como é que você pensa sobre você, Deus ter te feito, ter te criado. Ele não devia nada sobre você ser feito ou criado, a não ser que ele te amasse e te desejasse. Você foi criado, a não ser que esse Deus eterno desejasse que você existisse. Ninguém é um acidente de percurso. Ninguém chegou aqui por acaso. Mesmo que você tenha problemas físicos, problemas emocionais, problemas na vida, um lar distorcido por tantas coisas que acontecem na vida de tantos, mesmo que a tua história tenha um monte de percalços aí, conflitantes, você não é um acidente. Deus te quis. Por isso você existe. Essa é uma realidade da bondade de Deus para cada um de nós. Começa daí. Você não está aqui por acaso. Diante do Senhor, ninguém aqui. A gente tem umas distorções porque compara beleza, compara o que te agrada, o que não te agrada na outra pessoa. Mas todos o Senhor desejou. O Senhor quis na sua infinita bondade. E aí, nesse texto, o pastor A.W. Tozer, ele vai dizer sobre os atributos de Deus, ele vai falar sobre essa questão do Deus infinito. E eu queria citar para os irmãos, me permitam, só para a gente poder pensar um pouco, porque é profundo demais, irmãos, pensar sobre isso. Pensar sobre a eternidade, sobre um Deus infinito. E ele vai dizer no início do livro, ele diz assim, Deus é infinito. Eis a ideia mais intrincada que pedirei que você assimile. Não se pode compreender o significado de infinito, mas não deixe que isso incomode. Tampouco eu o compreendo e estou tentando explicá-lo. Infinito significa tanta coisa que ninguém é capaz de apreender o conceito. Mas ainda assim a razão se ajoelha e admite que Deus é infinito. Por infinito queremos dizer que Deus desconhece limites, fronteiras e fim. O que Ele o é sem restrições. Tudo que Deus é, Ele o é sem fronteiras ou limite. Esse é o nosso Deus. Mas vamos continuar, só mais um texto aqui. Ele vai dizer na página seguinte aqui. Sempre se pode medir as coisas. Sabemos quão grande é o sol, quão grande é a lua, quanto a terra pesa, quanto pesam o sol e outros corpos celestes. Temos uma noção aproximada de quanta água há nos oceanos. Parece-nos uma quantidade sem fim, mas sabemos quão profundos eles são e podemos medi-los de modo que, na realidade, eles nada têm de ilimitados. Não existe nada ilimitado a não ser Deus. Nada infinito, exceto Deus. Deus tem existência própria e é absoluto. Tudo mais é contingente e relativo. Não existe nada muito grande, nem muito sábio, nem muito maravilhoso. Tudo é assim em termos relativos. Somente Deus desconhece qualquer graduação. Eu quero que você pense nesses negócios aí. Porque a gente fala muito sem pensar. A gente já vai para o próximo assunto, vira a página e segue adiante. E a gente está falando desse Deus que nos amou, que nos desejou, que nos fez, que nos salvou. E aí, para terminar, citações aqui de A.W. Tozer nessa manhã, ou nesse dia aqui, só mais um trecho para te provocar nessa leitura e te despertar um interesse aí nesse livro, talvez. Ele vai dizer assim, olha, Deus não se expande no espaço, Ele contém o espaço. Aí ele vai citar C.S. Lewis. Ele diz assim, C.S. Lewis disse que se você consegue imaginar uma folha de papel, imagina isso, tá?
Se você conseguisse imaginar uma folha de papel que se estendesse em todas as direções até o infinito. Pensa numa folha de papel, ela vai para o infinito. Pensa, uma folha de papel que não tem, as margens estão no infinito. E aí ele coloca assim: então, de um lápis, e com ele traçasse uma linha de 2 centímetros de comprimento em cima dela, você teria o tempo. Eu quero pausar aqui. Então pega uma folha de papel que vai para a eternidade, para o infinito. Não tem fim. Pega um lápis, desenha 2 centímetros nisso. Isso é o tempo. Só para a gente ter uma ilustração. Isso é o tempo, isso é o que nós estamos vivendo. Mas ele continua ali para a gente entender. O momento que começasse a impulsionar o lápis nesse papel, tá bem? Ó, eu vou pegar o lápis e vou fazer esses 2 centímetros. Então ele fala assim, o momento em que começasse a impulsionar o lápis seria o início do tempo. E quando levantasse do papel, seria o seu fim. Em toda a volta, estendendo-se em todas as direções até o infinito, está Deus. Eu quero que você pense nisso, irmãos, por causa da nossa limitação de pensar de quem nós estamos cantando, a quem nós estamos orando e o que nós estamos fazendo nesses 2 centímetros chamado tempo. Ah, meus problemas. Ah, minhas dores. Ah, meu isso, meu aquilo. Ah, minha murmuração. Ah, minha reclamação. Nos 2 centímetros chamado tempo, que nós estamos hoje dentro desses 2 centímetros naquilo que é considerado o ano de 2024. Quando eu estou falando aqui, e quando ele escreveu esse texto, que foi antes de 1966, quando ele morreu. Aliás, 1963, quando ele morreu. Foi antes que ele escreve isso. Estou usando um texto de 1900 e alguma coisa, dentro do ano de 2024, e dentro desses 2 centímetros dessa ilustração que eu acabei de citar aqui, chamado tempo, para falar desse Deus eterno, infinito, Criador dos céus e da terra, e que seres humanos finitos, dentro dos 2 centímetros dessa ilustração, alguns debocham, alguns ignoram a sua palavra revelada a nós, ignoram o que ele fez por nós, nesse milagre, nisso que eu não sei explicar, que é o nosso tempo agora. E que aí a minha perspectiva de dor, aflição, lutas que são reais. Mas se eu ficar olhando para elas apenas, eu perco essa dimensão do Deus eterno que eu estou falando. É por isso que eu quero voltar nesse ponto. O que nós temos feito dentro da igreja evangélica, dentro do nosso cristianismo e mundo afora, é que a gente tem um pensamento muito pequeno e finito sobre Deus. Irmãos, Deus está muito acima das discussões sobre arminianismo e calvinismo, por favor. Deus está muito acima da minha discussão, que ela tem a sua importância, o seu local de fala, que é sobre o livre-arbítrio, sobre a eleição, sobre predestinação e outras coisas que têm a sua grau de dificuldade, mas é muito maior. Eu não estou falando para você ignorar conceitos da teologia que nos ajudam a nos dobrar de joelhos diante do Senhor para reconhecer o Senhor é grande demais, é bendito demais, exaltado seja o Senhor. Sim, sim, sim. Aliás, olha o que Salmo 147, versículo 5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Meu Deus, estamos falando sobre o Senhor nessa manhã aqui. Quem sou eu para falar com você sobre quem Deus é? Quem sou eu dentro da minha mente finita? Posso ter lido talvez mais livros que alguns aqui, e nem de todos aqui, e isso não me faz diferente de ninguém, sentido de maior ou menor, ou o que quer que seja. Estou falando de Deus. Não tem... A Barça já passou. Aquela enciclopédia britânica já passou, já virou outra coisa.
Sabe o Almanac Abril, que você achava demais para ser o teu recurso de escola, de apoio? Já foi essa época. Estamos no mundo digital. Hoje o Google é a grande biblioteca de informação. Por Wikipedia é outra coisa, tem muita gente que se ilude, Wikipedia é uma outra coisa. O Google ali que está o negócio de informação. Mas o que é isso diante dessa eternidade que a gente está falando? E a gente está falando sobre a glória de Deus, de viver eternamente para desfrutar da glória de Deus. E a gente precisa colocar isso em perspectiva, meus irmãos, porque a gente está falando de sermos justificados. Esse é o grande capítulo sobre justificação, mas é para a glória de Deus. E nós estamos falando de um texto que começa com a eternidade em perspectiva nas duas pontas desse capítulo, no começo e no fim. Então o que a gente precisa hoje? Sair daqui hoje com uma perspectiva e reconhecer, meu Deus, por que o Senhor me fez? Por que o Senhor permite que eu passe por esse negócio chamado vida? E por que ainda assim o Senhor se importa comigo? Porque o Senhor me fez porque me amou, porque me desejou, porque me quis. E eu quero bater nessa tecla, você não é um acidente de percurso. Você não é uma noite de amor entre o papai e a mamãe, e infelizmente você surgiu nesse negócio. Não, você não é um erro de cálculo. Você está aqui porque Deus te amou. Você é amado de Deus. Pode ter problemas nesse mundo caído, de problemas físicos, problemas emocionais, problemas na tua história, mas você é amado de Deus, desejado por Ele. Por isso que a vida, para quem está em Cristo, ela tem um significado. Mesmo a vida de um assassino, de um corrupto, de um bandido. A gente crê na questão de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não ignore a justiça, as questões que a gente precisa, nesse mundo de trevas e caído, respeitar a lei, desejar a ordem, viver em harmonia, e quem matar alguém que seja preso e tudo isso. Eu não quero entrar aqui na questão de pena de morte, mas entrar nesse negócio do sagrado que é a família. A família não, a vida. E os valores da família, os valores de vida, pai, mães, filhos, tudo tem um significado porque estamos falando de vida. Estamos falando de algo que é importante, tem valor, tem significado. É mais do que uma ideia. E eu quero falar isso porque eu quero desconstruir, por exemplo, pessoas que querem tirar a própria vida porque não se sentem amadas, porque acham que a vida é insignificante, ou porque erraram demais, ou porque estão amarguradas demais. Esse pensamento é de Satanás, nunca é de Deus. Deus manifesta pensamentos de vida. Tudo que vai contra pensamentos de vida provém do maligno. Então esse negócio de pastor se matando, nunca apenas leia um texto desse e acha que isso é normal. Como assim suicídio entre pastores? Como assim suicídio entre pessoas nascidas de novo? Agora eu não estou falando que as pessoas não têm crise. Tem crise, talvez da tua crise tenha um nome, é sério, mas esse pensamento de morte é maligno. É do inferno contra a tua vida, e que em nome de Jesus hoje a vida do Senhor seja sobre você, te renovando, porque você é amado de Deus. Você foi feito pelo Senhor com um propósito, e o propósito é de ter vida eterna para desfrutar da glória do Senhor eternamente. Aqui estamos num território de trânsito. É um período transitório, meu irmão. Por isso que vamos orar por cura? Vamos. Mas você já sabe, né? Que isso aqui é transitório. Ai, estou com um diagnóstico. É lógico, meu irmão, eu estava com meu pai internado esses dias. Dói. Dói quando a gente está no hospital, a gente ora e nada acontece ali naquele momento, porque a gente ora porque há um desespero de querer fazer alguma coisa, mas naquela hora todo mundo se quebranta diante do Senhor. Quer ver um lugar que não tem orgulhoso? É ser cuidado na cama do hospital, impossibilitado de ir ao banheiro. Quer ir num lugar que não vai ter orgulho?
sai aqui do culto hoje à tarde, depois na hora do cafezinho, não precisa ser na hora do teu almoço, mas na hora do cafezinho da tarde, vai andar ali no cemitério da Vila Curuçá, cemitério da Vila Pires, até o Jardim da Colina, sabe aquele cemitério bonito? Mas é um cemitério, entendeu? Vai andar lá, procura um orgulhoso ali no meio daquele jardim. Vai lá. Ali, meu irmão, a página virou. O tempo chamado vida, os 2 centímetros já passaram. E estão experimentando algo que eu não sei falar a respeito. Eu só consigo dar um vestígio, uma ideia, uma possibilidade. Por quê? Porque esse ser infinito está querendo falar da eternidade. Falando de uma maneira muito simplista, esse iPad queria falar sobre a vida do Steve Jobs, o criador desse negócio aqui. Não, ele pode dar o texto para tudo, mas essa máquina aqui, ela não entra. Ou, aliás, já passou, inclusive, o seu criador. Já foi. Então, o que a gente está fazendo nessa manhã? Tentando entender, meu Deus, a vida é preciosa demais. Esses 2 centímetros do tempo que o Senhor nos deu para viver nessa eternidade, eu não sei o porquê, explicar as coisas, mas é precioso demais, é breve demais. É breve demais. Mas o que eu sei é que a glória de Deus é tudo que Deus é para nós, na sua grandeza, na sua excelência, e isso que a gente está tentando pensar aqui. Estamos falando sobre um Deus que não tem fronteiras, um Deus que não tem limites, e que você pode orar hoje para aquele problema pessoal que você está passando e vivendo, porque você foi feito por esse Deus, Ele conhece a tua história. Nada passa despercebido. E Ele está te ensinando algo nesse processo, na tua angústia, mas fica perto dEle. Não usa a tua angústia para se afastar do Senhor, a tua dúvida para se afastar desse Deus. É o contrário. Se aproxima dEle porque você é amado. E Paulo vai enfatizar, nessa carta em Romanos, ele vai falar várias vezes sobre as riquezas da glória do Senhor, riquezas de sua glória. Ele vai falar em Romanos 9, 23, que o propósito de Deus é tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Olha o que ele vai falar em Efésios 1, 18, Paulo ora para que a gente saiba a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Aí ele vai falar ainda em Filipenses 4,19, ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é com poucas, não é de qualquer jeito, é com suas gloriosas riquezas. Estamos falando sobre a glória de Deus. Um tesouro do tamanho desse Deus, infinito, grande, não é pequeno, não é algo que vai se esgotar. Estamos falando da eternidade, porque precisa da eternidade toda para falar da grandeza do Senhor. Meu irmão, sabe aquele exemplo do microscópio? Você coloca ali alguma coisinha, aliás o Tozer vai falar isso no livro, eu estou hoje plagiando tudo, porque é grande demais para elaborar esse negócio aqui. Aí o Tozer vai colocar um exemplo sobre isso mais uma vez no texto lá, e ele vai colocar sobre o microscópio, que você pega algo pequeno e magnifica, engrandece. Mas não é isso que o texto fala quando a gente fala sobre magnificar a glória do Senhor. Aí a perspectiva, porque a tradução pode ser para esse lado também, magnificar algo é também algo grande demais, e eu não consigo falar com muitas palavras. Quando eu vou falar, vou magnificar o Senhor, a grandeza dEle, eu estou falando daquilo que é eterno, infinito, sem limites, sem bordas. E estou tentando magnificar na minha expressão de louvor, de glória, de adoração, de vida, porque eu preciso daquilo que é eterno. Eu vou precisar da eternidade toda, eu vou precisar dessa vida eterna para desfrutar do meu Deus. Esse é o convite do Senhor para você, se você tem caminhado uma vida independente, uma vida sem Deus, uma vida que não serve ao Senhor,
E uma vida talvez que você já caminhou nos caminhos do Senhor, numa igreja local, num local onde você era igreja, povo de Deus ali, e hoje está longe. É hora de voltar. É hora de estar próximo de novo, porque Ele te convidou um dia, e talvez você está convidando alguns aqui hoje, mas Ele está afirmando para aqueles que são do Senhor. Essa vida eterna é para que você desfrute da glória de Deus, para sempre e sempre e sempre. E esse treco nunca vai ficar chato. Aliás, essa ideia monótona do céu é algo diabólico também. Porque o céu nada tem a ver com um anjo tocando uma harpa numa nuvem, e a gente indo para cá e para lá, e hoje eu não sei o que fazer, então vamos tocar mais uma harpa no tom maior aí. Não é sobre isso. É algo mais grandioso, mais maravilhoso, mais tudo. De novo, irmãos, criaturas finitas precisam de uma eternidade para ver tudo a respeito desse Deus eterno, para admirar, para desfrutar, para aproveitar. De novo, por que Deus não resolveu pular essa etapa da nossa história, da história humana? História humana sabe que é redundante, mas vamos falar aqui só para efeito de bater no ouvido e chegar. Mas nesse momento da história, por que ele não pulou e já foi para a glória logo, para esse ponto da glória? Teve a queda, tudo, resolve lá atrás. Ponto final. Eu não sei explicar isso direito, mas a gente tem algumas ideias que podem fazer sentido. Porque se o propósito de Deus era que a gente tivesse vida eterna, gaste em ver essa glória dele, essa grandeza dele, mas de novo, por que o Senhor não abreviou esse negócio chamado vida aqui? Essa é a história. Porque, irmãos, desde a queda, bagunça ali entre Adão e Eva, com toda já a primeira descendência ali. Porque do dilúvio, porque 2000 anos de história ali em Israel, pecado, desgraças, matanças, rebeldia, pecado, miséria. Jesus tem que vir, encarnar, Ele é o Filho de Deus, experimenta uma morte horrível, terrível. A gente fala sobre a ressurreição, depois a gente afirma sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus, e mais 2000 anos de história que nós estamos inseridos agora nesse pós, e a gente está vivendo tudo isso, a gente vê ainda tanta miséria nesse mundo, o Evangelho se espalha, mas a gente queria que fosse mais depressa, e às vezes vem oposição e luta, e um ritmo na igreja, às vezes que a gente fica doido de ver que a coisa avança e dá espaço para trás, e aí vem e a gente vê que não está na nossa mão esse negócio direito. Mas por que o Senhor coloca isso justamente para ser cumprido por uma igreja imperfeita, que eu faço parte, por favor? Então por que o Senhor ordenar um negócio desse, um caminho desse para a vida eterna? Para aqueles que são filhos de Deus? Bom, olha o que Paulo diz em Tito, capítulo 1, versículo 1 a 2. Ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Porque a queda não é uma surpresa. Deu errado. Me pegaram. Me pegaram de jeito agora. E não sei o que fazer com isso. Irmãos, eu não sei explicar a queda. Eu tento explicar aquilo que a Bíblia nos revela, dentro do limite que nos é dado. Mas eu vejo aqui primeiro que Paulo começa com humildade. Paulo, servo de Deus. Paulo não se apresenta como Paulo, estudioso, PhD, que passou por Gamaliel, estudou toda a filosofia grega, romana, que sabe de tudo sobre o Velho Testamento, porque o Novo ainda está sendo escrito aqui. E aí ele continua falando de apóstolo de Jesus Cristo. Não. Paulo, servo de Deus. Em outras palavras, baixa a bola. Com todo respeito, mas baixa a bola. Porque aquele que chega com arrogância diante do Senhor já chega perdido. Aquele que chega com um queixo, mas então, meu amigo, que Deus continue tendo misericórdia de mim e de você.
Porque não dá para chegar com arrogância diante do Senhor. A gente chega com um coração falando, Senhor, sou criatura, eu sou servo, e eu estou falando de coisas que o Senhor prometeu antes dos tempos eternos. O que quer dizer isso? Eu só sei que é algo grande demais para quem está inserido em 2 centímetros de um papel infinito. Eu quero dizer da nossa limitação, meu irmão, nessa manhã. Sabe a dúvida que você tem na vida e perguntas? Eu também tenho. Por favor. Você pensa que você é o único encucado desse mundo? Você pensa que você é o único que tem questões que a gente também não está lutando, se esforçando, mas a gente está caminhando como servo de Deus. E servo de Deus adora esse Deus. Servo de Deus se junta ao povo de Deus, família de Deus, aos salvos de Deus, e peregrinam nessa terra, porque aqui não é permanente. Aqui são 2 centímetros desse treco chamado tempo. Então passa por isso, trinca os dentes, aguenta firme, renova a sua esperança nesse Deus que não te fez por acaso, que não te fez por acidente, mas explicar, eu não sei se eu consigo, eu não sei se você vai conseguir também, mas caminhe, porque são só 2 centímetros. Uma hora a caneta vai sair do papel e esse tempo chegará ao fim. É isso que eu sei te falar. Por quê? Porque esse Deus em Cristo Jesus não apenas te fez, Ele te convidou a desfrutar dele na eternidade, da sua glória. E Ele te chama, você em Cristo Jesus, e agora já selado pelo Espírito Santo de Deus, a vida eterna já começou para quem está em Cristo. Porque aqueles que morreram primeiro serão ressuscitados naquele dia. E aí não importa se você uma vez foi pré-tribulacionista, amilenista, pós não sei o que, não importa a tua convicção escatológica, o Senhor virá buscar a sua igreja, porque esses 2 centímetros do papel, uma hora a caneta vai ser levantada, terá um fim, e esse fim vai ser para todos nós, para todo mundo, mas hoje Ele te convida a já entrar nessa eternidade. Então sabe aqueles que você perdeu já nessa história? Eu estou com 54 anos, meu irmão, mês que vem, eu já estou me adiantando aqui. Estou com 53, fica firme aqui no 53. Novo, inteiro, né? Com alguns limites já, né? Principalmente aqui. Mas vamos embora. Mas irmãos, quanta dor já de pessoas amadas, queridas, que já não estão aqui, mas já estão lá. Não estou desfrutando mais, mas, por favor, não estou mais desfrutando da comunhão dos meus sogros queridos, amados, da minha avó, meu avô, amados, de tios que já foram, e amigos que já foram nesse período, mas sim, dói. Sim, como doeu, como eu não sei explicar, como foi trágico, tal coisa. Mas isso só me lembra que esse mundo passou por uma queda. O homem se rebelou contra Deus. A maldade está aí à solta. Esse mundo jaz no maligno. Mas o Senhor me fez com propósito. E eu estou vivendo esses 2 centímetros dessa história. E Ele ainda não puxou a caneta desse papel para dizer que acabou o tempo. Então eu falo o seguinte, eu não vou ficar olhando para os milímetros desses 2 centímetros, para ficar sempre voltando onde me esmaga a dor, onde me esmaga a dúvida, onde me esmaga as questões da vida. Eu quero olhar para esse momento que Ele ainda me dá de fôlego de vida e falar, Senhor, qual é o propósito? A glória dEle. E para eu desfrutar e dar glória a Ele, Ele ainda não puxou o papel da minha vida. Aliás, a caneta, né? Não puxou a caneta desse papel da minha história, do que eu faço parte desse pequeno rascunho. Mas eu sei que a vida eterna já me alcançou, por causa de Cristo Jesus. E eu quero viver, desfrutar da glória dEle, para todo sempre. É por isso que Paulo vai dizer, 2 Timóteo 1,9, ele diz que somos salvos pela graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. É grande demais esse negócio, mas de novo, irmãos, por que esse negócio de lei? Por que esse negócio difícil que a gente lê aqui e fala, mas Senhor,
Como é difícil isso. Então, vamos tentar aprender mais um pouquinho. Vamos ler de novo Romanos 5, 20 e 21, como termina esse capítulo. Paulo diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha uma abordagem, uma maneira que Paulo responde aqui sobre o porquê da lei, essa lei de Moisés que foi dada para aumentar a transgressão. Uma lei que foi dada para a gente enxergar aquilo que era interior e ver esse negócio agora acontecendo na vida exterior. O versículo 20 é ele dizendo, essa lei, essa lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse, fosse ressaltada, a gente percebesse o que é essa tal transgressão. E a transgressão no singular, falando justamente sobre uma referência à transgressão que começa em Adão, que é o que ele está falando aqui o tempo todo nesse capítulo. Ele vai falar no versículo 15, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. No versículo 17 ele falou já, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, e no versículo 18 ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Aí ele vai dizer o versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão de tudo aquilo que já vem falando fosse ressaltada. Então o que Paulo está querendo que a gente aprenda, primeiro, nós somos culpados em Adão, pecadores nessa natureza que nós temos, humana. E a lei que veio, ela nos confronta, ela nos mostra que há algo errado, há algo rebelde em nós. Por isso que quando na lei a gente vê, não roube, não minta, não faça isso, não cobice, na verdade isso aqui é apenas para mostrar a natureza pecaminosa que todos nós carregamos. Você não precisa ser crente, batista, religioso. Você sabe que há algo rebelde na tua natureza, um negócio que vem. E é interessante que você olha para a criancinha, bebê, e vê rebeldia, vê desobediência, naquilo que é fofinho e bonitinho, mas já está lá, um negócio, que fala, mas quem colocou? É tudo isso aqui. E aí no versículo 16, na segunda parte, ele diz assim, mas a dádiva, o dom gratuito ali, decorreu de muitas transgressões. Então essa lei de Moisés, ela é dada ou veio para aumentar a transgressão de Adão. E a gente vê milhões de atos que se concretizam do pecado, da resistência em se submeter à vontade de Deus, à lei de Deus, porque há uma natureza rebelde em nós. Mas ele vai falar só sobre isso? Ah, não. Ele fala sobre a lei, sobre esse pecado, sobre essa natureza, mas aí ele vai falar sobre essa graça superabundante. Aleluia. Por que Deus faria isso? Mostrar tudo isso? Porque na segunda parte do versículo 20 ele diz, mas onde aumentou o pecado, transbordou, superabundou a graça. Sim, há um ponto de aumento do pecado, mas aí há essa superabundante graça do Senhor que vem e se manifesta. No ponto final não era a lei. Irmãos, tudo isso aqui acontece para a glória do Senhor, para a gente ver a graça do Senhor em ação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que ainda Paulo vai continuar dizendo no versículo 21, a fim de que, tentando mostrar esse propósito dessa graça superabundante, ele diz, esse pecado que aumenta e a graça que superabunda, a fim do quê? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui é o clímax desse texto. Capítulo 5. A graça triunfa. A graça triunfa. A graça reina. Propósito de Deus para a lei, propósito de Deus para a história, é
Porque a graça vai reinar, vai triunfar. E vai triunfar de tal maneira que precisamos da vida eterna. E é isso que eu quero falar para os irmãos essa manhã. Nós estamos falando aqui para tentar entender um pouquinho só, um cisco, sobre a vida eterna. Assim como o pecado reinou na morte, assim também agora a graça reinaria para a vida eterna. Vida eterna, que é a única maneira de você desfrutar, saborear, estar experimentando a glória de Deus. Porque não há nada que ser, não há outra maneira senão a eternidade para você desfrutar desse Deus. Aliás, Efésios 1:6 vai dizer, para o louvor da sua gloriosa graça. E por que isso? Porque o próprio versículo 21 vai terminar com o quê? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que terminar em Cristo. O fim é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Cantamos alguns dias, não é? Justiça de todo que crê. Justiça que é pela fé para o Filho de Deus. Amém? Irmãos, Paulo não vai parar de falar, de voltar nesse assunto, porque ele está falando sobre a eternidade em Cristo Jesus. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa história, o que nós estamos vivendo, visa magnificar Cristo, Jesus Cristo. Ele é o Senhor dessa história. Dele é a glória. Dele é toda a honra. Dele é todo o louvor. Aliás, o que vai falar Colossenses 1,16? Todas as coisas foram criadas para Ele e para Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É a graça. É Jesus triunfando. É Ele vencendo. Então esse propósito da lei é que o pecado pareceu aumentar, crescer, mas na verdade superabundou a graça do Senhor em tudo isso. Porque a gente vê a justiça de Deus em Cristo Jesus. Está aí, olha lá no versículo 21 ainda, a justiça. Justiça para conceder a vida eterna. Essa justiça é a mesma do versículo 18. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sim, Adão pecou, mas sim, Jesus venceu. Isso é suficiente para você não ficar sonhando, mas por que Adão? Mas por que não sei o quê? Ou por que não sei o quê? Não, olha para Jesus. E Jesus venceu. E Jesus fez tudo mais. Tudo maior, tudo mais belo, tudo mais grandioso. É isso. Porque nós estamos falando da glória de Deus. E se estamos falando da glória de Deus, estamos falando da glória de Jesus Cristo. Então, esse objetivo, o objetivo de toda a criação, o objetivo da minha vida, o objetivo da sua vida, toda a história, toda a redenção é a glória da graça triunfante de Deus por meio da justiça de Cristo. Essa justiça que nos liberta do pecado, da culpa, da condenação. Você está se sentindo culpado, condenado ou desgraçado? A tua resposta é Cristo. A tua resposta é essa graça do Senhor. Se você chegou aqui hoje e há um sentimento de culpa pesado na tua vida, na tua consciência, o único modo disso ser curado e esse peso sair é você olhar para tudo aquilo que Cristo já te deu e te dá, em nome de Jesus. É por isso que a fé vem por arrependimento, porque o arrependimento é a gente está indo numa direção e falar, não, agora eu vou na direção do Senhor. Não dá para ir na direção do Senhor sem voltar para Ele. Porque nós estávamos na rota errada e Cristo nos chamou.
Cristo nos chamou para essa coisa ser agora colocada da maneira correta. É por isso, meus irmãos, quero terminar com uma frase do pastor John Piper, quando ele está refletindo nesse texto, ele nos diz assim: o objetivo de toda a criação, toda a história, toda a redenção é a glória da graça triunfante de Deus, por meio da justiça de Cristo, libertando-nos do pecado, da culpa, da condenação e nos dando uma vida sem fim, onde depois de 10.000 anos, vendo, admirando e desfrutando da glória de Cristo, teremos apenas começado. Essa é a perspectiva que nós temos do Senhor para a nossa vida. 10.000 anos depois, que nós vamos estar nessa tal de eternidade, admirando, desfrutando, saboreando a glória de Cristo, será apenas o primeiro passo. A página nem virou ainda a primeira. Para você entender o que a gente está falando sobre eternidade, sobre Deus, sobre o nosso Senhor. E, irmãos, eu quero terminar citando apenas um versículo. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o meu convite para você hoje é: creia. Você está desanimado? Meu convite é: creia. Você está com mentiras na tua mente? Meu convite para você hoje é: creia. Deixe o Espírito Santo vivificar a tua vida. Você está murcho na tua caminhada de fé? Creia. Mude tua perspectiva sobre esse Deus eterno. Você está abalado por alguma coisa que você está passando hoje? Creia naquilo que nós estamos lendo e tendo o prazer de termos a sua palavra revelada. Porque tudo que você está na tua mente de conflito, meus irmãos, é o diabo, é essa vida desse mundo caído, tentando te roubar essa perspectiva eterna. Mas hoje o convite do Senhor para a tua vida é: creia, porque o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus.